pessoal, aqui é a professora Thaís Feitosa e hoje nós vamos estudar mais um pouco sobre imunidade inata. Nós vamos ver como ela identifica os patógenos, identifica que ocorreu algum dano ao organismo. Então, o que nós vamos falar hoje? De pumps, dumps e PRRs. Vamos lá? Primeiramente, quando eu estou dando aula, que eu falo essas siglas, os alunos se olham perguntando o que é isso? O que é isso que essa professora está falando? Então, vamos por partes. PUMPs, quer dizer, padrões moleculares associados a patógenos. O que é isso? São moléculas presentes em patógenos que desencadeiam as respostas imunes inatas. A gente vai entender bem direitinho como é que funcionam os PUMPs e quais são os principais. DUMPs, o que são DUMPs? São padrões moleculares associados a danos. Eu gosto de chamar danos porque fica melhor para compreender a sigla. Nos livros, em alguns livros, principalmente no TISA, vocês vão ver que tem dizendo que é padrão molecular associado a lesão. Mas dano, lesão, é tudo, né, sinônimo. Então, são substâncias, um conjunto de substâncias liberadas por células mortas ou lesionadas de um tecido danificado. E PRRs, o que é isso? São os receptores de reconhecimento padrão. Vão ser nesses receptores que os pumps e os dumps vão se ligar e vão desencadear a resposta do sistema imune inato. Então, o PRR mais famoso que a gente tem é o Toll-like, que também, quando eu falo esse nome, todo mundo quer isso, Toll-like. É tudo tão novo, né, na imunologia, quando a gente chega nessa disciplina, mas a gente vai ver hoje direitinho o que é Toll-like e vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Como os micro-organismos são reconhecidos? Pela presença de moléculas no agente, os pumps. Como é que acontece esse reconhecimento? Quem é que faz esse reconhecimento desses pumps? São as chamadas células sentinelas, aquelas que estão sempre de prontidão para defender o nosso organismo. Quais são essas células? Os macrófagos, as células dendríticas e os mastócitos. Os receptores estão aonde, então? Nas células sentinelas. Eles vão receber o quê? Os pumps, que estão presentes em quê? Nos antígenos, nos patógenos que tentam adentrar o corpo. Então, essas células sentinelas, reconhecem moléculas altamente conservadas em diferentes agentes. O que é isso? A gente vai ver agora bem direitinho quais são essas moléculas. São as principais. Tem muitas, gente, inúmeras moléculas, mas a gente sempre fala dessas que são as principais. Aqui nós temos os principais pumps, então vamos lembrar um pouco da microbiologia. O que é o LPS? O lipopolissacarídeo que está presente na parede das bactérias gram-negativas. Então, o LPS, ele é muito antigênico, ele induz uma resposta imune inata muito forte. Tanto é que ele é utilizado em algumas vacinas como adjuvante para melhorar a resposta contra os antígenos que são utilizados dentro daquela vacina. Ele é utilizado como adjuvante, mas isso a gente vai ver mais para frente na parte de vacinas. Então, o LPS está presente em bactérias gram-positivas, é um pump extremamente importante. Quais são os exemplos de bactérias gram-negativas que a gente pode citar? A Escherichia coli, a Enterobacter, Salmonella, né, que também causa doença entérica. Então, a gente vai agora para as bactérias gram-positivas. O que tem das bactérias gram-positivas que fazem com que elas sejam antigênicas, que não tem nas células do nosso organismo? O peptidoglicano. Então, as bactérias gram-positivas são recobertas de uma camada de peptidoglicano. Quais são os exemplos de bactérias gram-positivas que nós temos? O Streptococcus, aquele que causa dor na garganta. O Staphylococcus, que é muito estudado na questão do leite, da tecnologia de inspeção de leite, que produz uma toxina, que quando o leite não é armazenado, aquela toxina pode levar a distúrbios gastroentéricos. O Actinomyces, todos são exemplos de bactérias gram-positivas que têm o peptidoglicano na sua parede. E os glicolipídios. Qual é o glicolipídio? O ácido micólico está presente aonde? Nos bacilos alcoácidos resistentes. Qual é o exemplo de um bacilo alcoácido resistente?
as micobactérias, né, pessoal? Mycobacterium tuberculosis, que é responsável pela tuberculose em humanos, o Mycobacterium bovis, que é responsável pela tuberculose bovina, e por fim, o próprio DNA bacteriano também é um PAMP. O DNA bacteriano é totalmente diferente do DNA das células dos indivíduos eucariotos. Nós somos vertebrados, somos indivíduos eucariotos, assim como os animais. E por qual é a diferença que tem do DNA bacteriano para um DNA de um organismo eucarioto? Então, no organismo eucarioto, a sequência de citosina e guanosina, o dinucleotídeo, é metilada, tem um grupo metil. Já no DNA bacteriano, não existe esse grupo metil. Então, o que acontece? As citosinas do DNA dos eucariotos possuem esse grupo metil que inibe a ativação da imunidade inata. Já no caso do DNA bacteriano, como eles não têm esse grupo metil, os tornam diferentes das células próprias dos organismos eucariotos e assim são atacados. E assim são ligados às células sentinelas e ativam a imunidade inata. Ficou claro, então, que os PAMPs vão se ligar nas células sentinelas, mas em qual local das células sentinelas? Nos receptores, nos PRRs. O receptor mais famoso é o receptor Toll-like. É ele que vai se ligar à grande maioria dos PAMPs. E como é que ocorre essa ligação? O PAMP se liga diretamente ao TLR, ao receptor Toll-like, TLR, e isso vai gerar uma série de modificações dentro da célula, e essas células sentinela, lembra quais são? Macrófagos, células dendríticas e mastócitos, elas vão produzir moléculas pró-inflamatórias. A partir dessa ligação, vai ocorrer toda uma cascata de enzimas dentro da célula para a produção de moléculas pró-inflamatórias. A gente vai ver essas moléculas melhor na aula de inflamação, mas a gente já pode falar. São as interleucinas 1, interleucina 6, TNF-alfa e interferon gama. São as principais moléculas pró-inflamatórias que são produzidas pelas células sentinelas. Voltando aos TLRs, para vocês terem uma ideia, os TLRs também são expressos por células tronco da medula óssea, lá que são as fontes de leucócitos do corpo. A ligação do PAMP ao TLR dessas células tronco estimula também a medula a produzir leucócitos. Então, numa infecção, a leucocitose se deve muitas vezes devido a essa ligação do PAMP com o TLR, e é o TLR4. Nós vamos ver agora um quadro que mostra todos os TLRs que nós temos nos animais. Se vocês forem procurar no ABAS, que é um livro de imunologia humana, vocês vão ver que só tem 11, porque o TLR 12 e 13 são exclusivos de camundongos. Nesse quadro, nós estamos vendo todos os TLRs, e uma coisa interessante é que os TLRs não ficam apenas na superfície da célula. Como nós sabemos, existem patógenos intracelulares então nós temos também TLRs intracelulares que ficam dentro da célula, que são importantes principalmente para vírus e bactérias intracelulares. Como a gente pode ver aqui, o TLR3, ele é um TLR intracelular, assim como o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, são TLRs que servem ou para detectar bactérias intracelulares ou para detectarem vírus. Aqui nessa figura nós vemos o LPS se ligando a um receptor Toll-like, que é o 4. Então, o PAMP se ligando ao PRR. Que célula pode ser essa? Um mastócito, um macrófago, uma célula dendrítica. E após essa ligação, o que a gente vê que acontece nessa célula sentinela? Ocorre a ativação de uma série de enzimas. Então, a gente vê a transdução de sinal e a produção de algumas enzimas, que vão resultar na produção final. Quando a gente vê ali as pró-interleucinas, a gente vê também a caspase, que é uma enzima ativadora, transformando as enzimas de pró em enzimas ativadas, como o TNF, a interleucina 1,
a interleucina 6, só o interferon beta, que não precisa dessa caspase para se tornar ativo. Ele já é feito de forma pronta para ser utilizada, né? Ele já é uma forma pronta para ser liberada pela célula. Mas, professora, só existe os receptores Toll-like? Não, nós temos outros receptores que são também importantes. Os Toll-like são os mais famosos, mas nós temos também os receptores similares a Rig1. O que eles fazem? Eles reconhecem RNA viral, onde eles são expressos? No citosol. Então, o que eles detectam? Se eles reconhecem RNA viral, eles são específicos para vírus. Nós temos também os receptores similares a NOD. O que eles detectam? Também antígenos no citosol. Então, é um detector de patógenos intracelulares, principalmente de bactérias intracelulares. E ainda nós temos os receptores de leptina do tipo C, que reconhecem os carboidratos que estão presentes em bactérias, fungos. Nessa figura, pessoal, a gente consegue ver os receptores TLR, o TLR 2, 4 e 5, né, detectando principalmente antígenos de superfície celular, está na superfície aí da célula sentinela, vamos dizer que seja um macrófago. Depois a gente vê dentro da célula o receptor do similar Rig1, detectando o quê? Um RNA viral, e o receptor NOD2, detectando uma bactéria intracelular. Os DUMPs. Pessoal, se vocês não entenderam, PAMPs, nem os receptores TLR, similares a Rig, similares a NOD, eu peço que vocês voltem o vídeo, porque muito do que a gente falou vai ser utilizado também para que a gente entenda como funciona os DUMPs, como é que os DUMPs estimulam a imunidade inata. O sistema imune inato também reconhece moléculas endógenas que são produzidas ou liberadas por células danificadas ou mortas. Essas moléculas são chamadas de DUMP, padrões moleculares associados a danos ou lesões. Como é que são provocadas, como é que são produzidas essas moléculas? Então, quando ocorrem danos celulares, seja provocado por infecções, mas também podem ser provocados por traumas, queimaduras, lesões tissulares em geral. Então, mas professora, a senhora falou que infecções podem causar também a liberação de DUMPs? Sim, veja bem, quando uma bactéria intracelular ela pode se multiplicar até o ponto de causar um rompimento daquela célula. E as substâncias, as moléculas que estão presentes nessa célula são chamados DUMPs. E a gente vai ver alguns exemplos de DUMPs agora. Nós temos DUMPs intracelulares e extracelulares. Os intracelulares são liberados quando as células morrem, e os extracelulares são liberados quando ocorre dano ao tecido conjuntivo. Então, exemplo de DUMP intracelular, dois grandes exemplos são o DNA das mitocôndrias e a HMGB1. Por que o DNA das mitocôndrias é tão antigênico, é considerado um DUMP tão importante? Porque evolutivamente as mitocôndrias vêm de bactérias intracelulares. Acredita-se que as mitocôndrias evoluíram a partir dessas bactérias e ainda tem muitas características bacterianas originais. Então vamos lembrar, o que tem uma bactéria que é tão antigênica? Dentre outras coisas, a gente tem o DNA bacteriano. Lembra do DNA bacteriano que não tem um grupo metilado na sequência de citosina, guanosina, que é diferente dos eucariotos, porque os eucariotos têm um grupo metil nessa sequência. Então, quando a mitocôndria ela é liberada no meio extracelular, devido a esse DNA rico em citosina, guanosina não metilada, ela vai se tornar uma importante desencadeadora da resposta imune inata, vai causar inflamação. É considerado um DUMP extremamente importante, principalmente no caso de trauma. Então, traumas extensos com muita liberação
de mitocôndrias, assim como outros dumps intracelulares, podem vir a causar a morte do animal, justamente pela resposta imune exacerbada, a resposta imune inflamatória exacerbada. Outro importante dump intracelular é a HMGB1, que é uma proteína liberada quando as células são rompidas, quando ocorre rompimento celular. É altamente inflamatória. Para vocês terem ideia, se a gente administrar HMGB1 para um animal, a gente vai causar nele febre, perda de peso, lesão pulmonar aguda, então todo um quadro inflamatório. Ela é considerada altamente inflamatória, esse dump intracelular. E também temos os dumps extracelulares. Dentre eles, a gente tem o heparansulfato, ácido hialurônico, colágeno, elastina. Dentre eles, considerado mais importante é o heparansulfato. Ele é encontrado normalmente na matriz extracelular, mas quando ocorre dano tissular, dano tecidual, ele é liberado nos fluidos. E como é que vai ocorrer a ativação da inflamação, a ativação das células sentinelas? Como é que os dumps eles se ligam às células sentinelas? Assim como os pumps, eles também usam os receptores e também usam os receptores Toll-like. Como é que ocorre a ativação de células sentinelas? Semelhante ao processo dos pumps. O dump, vamos lá, o DNA mitocondrial, que é liberado por uma célula rompida, vai se ligar lá no macrófago e vai causar toda aquela cascata dentro do macrófago para liberar aquelas citocinas pró-inflamatórias, a interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, o interferon. Então, é desse jeito que os dumps também estimulam a inflamação. Tanto os pumps como os dumps, eles estimulam a imunidade inata, e a imunidade inata ela é responsável pelo processo inflamatório, pelo processo de recrutamento celular. Todas essas citocinas pró-inflamatórias também têm a função de trazer mais células para aquele local onde está acontecendo aquele determinado dano, aquela determinada invasão bacteriana, ou por um protozoário, por um patógeno, enfim. Aqui nessa figura nós podemos ver os dumps extracelulares e os dumps intracelulares. Exemplo de extracelular, como a gente já falou, ácido hialurônico, fibrinogênio, fibronectina, elastinas. E intracelular, a HMGB1, o DNA mitocondrial, lactoferrina, proteínas de choque térmico, todos esses são considerados dumps intracelulares. Vamos ver essa outra figura. Aqui a gente vê a invasão microbiana e o que é causado por essa invasão microbiana. Então, são gerados pumps, que é o próprio patógeno ou alguma molécula, que tem lá naquele patógeno. O dano tecidual, que é causado pela entrada daquele patógeno. Esse pump e esse dump vão se ligar nos receptores de reconhecimento padrão. Quais são eles? Podem ser algum daqueles Toll-like, pode ser o similar NOD ou similar RIG. E onde é que vão estar esses receptores de reconhecimento padrão? Nas nossas células sentinelas, que são elas macrófagos, células dendríticas e mastócitos. Essas células sentinelas vão produzir o quê? Moléculas vasoativas, citocinas, lembra as citocinas pró-inflamatórias? Então, e também moléculas antibacterianas. Essa figura é bem maior, mas eu vou deixar para tratar das outras coisas que vêm a partir disso no decorrer das aulas, que a gente vai falando sobre as células, e na aula de inflamação é que a gente vai conseguir ver toda essa figura e conseguir entender o desenrolar dela. Para finalizar, o que são pumps e dumps? Os pumps são um conjunto de moléculas que estão presentes em micro-organismos. Os dumps são moléculas que estão dentro da célula ou no tecido conjuntivo e são liberados quando há alguma lesão e são reconhecidos pelas células sentinelas. Então, esses pumps e esses dumps dão indícios para o organismo de que alguma coisa de errado está acontecendo. E é aí que o sistema imune é ativado. Primeiramente, a imunidade inata. Os pumps e dumps servem para estimular a imunidade.
é uma forma do corpo detectar que alguma coisa de errado está acontecendo, seja uma invasão microbiana ou seja um dano no tecido. Então, finalizamos nossa aula de pump, dump e receptores. Espero que vocês tenham gostado. E nossa próxima aula será sobre antígenos, antigenicidade, imunogenicidade, aptenos. Então, vejo vocês na nossa próxima aula.